Você encontrou? Neemias, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gésem, o arábio, e o resto de nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda até que este tempo não posto as portas nos portais. Sambalate e Gésem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gésem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meitabel, o que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também a profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuram aterrorizar-me. Versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobias que vinham para eles. Pois muitos em Judá lhes eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Já assistiram aquele filme, Te Pego Lá Fora? Um filme da década de 80, o André já assistiu, né? Charles também, já, Diácono Charles. Já assistiu? Te Pego Lá Fora, Diácono? Tinha um menino mirradinho, um cara grandão, forte, queria brigar na escola com outro. E ele passou o filme inteiro ameaçando o gurizinho, o piazinho lá, de levar uma surra. Tem coisas que servem para atemorizar
e para intimidar um valentão que, com as suas ameaças, tenta intimidar pessoas através de sua imposição, a imposição da sua vontade, do seu status. Eu sei que eu estou falando de um exemplo tão escolar, tão juvenil, da época de adolescente, mas muitas coisas na nossa vida tentam nos intimidar. O inimigo das nossas almas é um intimidador. Satanás tenta transformar a comunidade dos seguidores de Jesus numa comunidade tímida, numa comunidade ameaçada, encurralada. Tentam fazer isso através de estratégias malignas, humanas, de cancelamento da igreja, de assassinato de reputação. Tentam fazer isso com perseguição velada, com preconceitos que são estabelecidos através do povo de Deus, como um povo fundamentalista e sem estudo e sem conhecimento científico. Há um assassinato de reputação feita pelo mundo secular, que não compreende a obra do Senhor na vida da igreja. Meu irmão e minha irmã, no livro de Neemias, um livro que fala da restauração de Deus para o seu povo, um povo que precisava dessa restauração da cidade de Jerusalém, para retornar com o culto, para retornar com a adoração e para com o ensino da palavra. Este povo sofria a intimidação, uma intimidação covarde. Neemias nos ensina como reagir quando somos intimidados, ameaçados. São atitudes que Neemias tomou que devem nos chamar a atenção, porque essas atitudes também apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo, para a obra do nosso Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de destacar 4 delas. A primeira: não perca tempo com distrações. Não perca tempo com distrações. Os inimigos de Neemias, Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, eles ouviram falar que a obra estava acabando, faltava só colocar as portas nos ferrolhos. E eles então mudam a estratégia que eles estavam contra aquela obra da construção do muro de Jerusalém, para que a cidade pudesse novamente funcionar, o templo funcionar, a adoração funcionar. Eles mandam cartas, moços que enviam uma convocação pessoal, ingênua, para marcar um encontro com Neemias, num lugar que aparentemente poderia ser neutro. O Vale de Enom ficava a 30 quilômetros de Jerusalém, e era um campo verde, bonito, perto de aldeias que vários destes povos, tanto os judeus quanto os inimigos, compartilhavam. Mas o objetivo deles era intentar mal contra Neemias. O versículo 2, Neemias deixa isso bem claro. E isso está muito implícito em todo o capítulo 6, com a estratégia de prejudicar Neemias, de fazê-lo mal, de fazer a ele mal. Neemias não perdeu tempo com essa estratégia. Eles mandaram 4 vezes o convite, e em todas Neemias deu a mesma resposta: eu não tenho tempo para perder com vocês. Eu estou numa obra importante de reconstrução do muro. Eu não vou parar a obra, que é o que vocês querem, para debater e discutir com vocês. Estabeleça prioridades na sua vida para não perder tempo com distrações. Esses dias, tomando café da manhã no meu dia de folga, eu pus uma xícara de café e entrei no Instagram. E era 9 horas da manhã, tarde já, mas meu dia de folga. E o meu dedinho só. Quando eu fui ver, já era Natal.
É muito fácil se distrair com coisas que não são. Esse exemplo é péssimo, né? Não era Natal, mas já tinha perdido boa parte do meu dia com coisas que me distraíram, mas que não contribuíram. Estabeleça prioridades. Neemias não perdia tempo, ele sabia qual era a sua prioridade. Observe o versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra. Ele veio lá do Império Persa, 1.500 quilômetros de jornada, meses de viagem, cartas de autoridade do rei Artaxerxes, o imperador do Império Persa, para reconstruir o muro. Ele sabia qual era a prioridade. Eu estou numa grande obra, de modo que não poderei descer. Por que eu cessaria essa obra? Por que eu vou parar uma obra que é tão importante? Meu irmão e minha irmã, não perca tempo com distrações. Na sua vida espiritual, cuidado com coisas que podem atrapalhar a sua fé. Cuidado com ações, programas, agendas, hábitos que possam atrapalhar o seu desenvolvimento espiritual. Não perca tempo com distrações, estabeleça prioridade. Neemias tinha prioridades. Eu gostaria de te dar alguns exemplos. Vou dar um bíblico e depois um que eu assisti na televisão. O rei Davi, quem o derrubou? Foi o gigante Golias? Não. Foi o exército dos filisteus? Tampouco. Foram os seus inimigos políticos, embora fossem muitos e raivosos, que certa vez até lançaram pedras contra ele e chamaram ele de cachorro? Não. Quem fez Davi cair? Um dia, não havia guerra, estava tudo em paz, o seu reino estabelecido. Davi andava distraído, igual a música da Rita Lee. Ando meio desligado. De repente ele olhou por uma janela e caiu. Se distraiu com as curvas, não da estrada de Santos, mas de Betseba. Cuidado com distrações. Elas podem ser armadilhas perigosas para fazer a gente perder tempo ou até pecar. Para fazer a gente parar a vida cristã, parar a continuidade da nossa vida espiritual ou o processo da obra que Deus começou em nós. Estabeleça prioridades. Faça isso com o Senhor. Vida de oração, vida comunitária, serviço no Senhor, conhecimento da palavra de Deus. Estabeleça prioridades. Que a sua maior prioridade seja o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, diz Jesus do Evangelho de Mateus 6:33. Estabeleça prioridade. Que o reino de Deus e que o Senhor seja prioridade em nossa vida. O segundo exemplo que eu gostaria de dar é, uma vez eu assistindo um documentário sobre animais. Eu gosto muito de vida selvagem. E eu estava assistindo imagens espetaculares de uma águia muito grande que mergulhava num lago do Canadá. Eu acho que era o Canadá. Porque tinha bastante gelo nas montanhas. E aquela águia, então, de uma altura impressionante, fazia um mergulho, pegava um baita de um peixe dentro daquele lago, quase que congelado, e ela levantava voo com aquele peixão enorme nas suas garras. Bonita a imagem, irmãos, eu tinha que ter gravado. Só que em volta do lago haviam gaivotas. Uma legião delas. E elas não conseguiam mergulhar para pegar aquele peixe. E o que elas fizeram? Atacaram a águia. Atacaram a águia no enxame de gaivotas. Eu nem sei se para pássaros a gente fala enxame.
Bando, obrigado. Obrigado, Heraldo. A águia com certeza é muito mais forte, muito mais visceral, com suas garras e bicos, devastador. Mas a águia não largou o peixe para lutar com as gaivotas. Sabe o que ela fez? Ela aumentou a autonomia do voo e chegou numa altitude em que as gaivotas não podiam chegar. Deixa as gaivotas brigarem. Ela aumentou a autonomia do voo. Muitas vezes nós perdemos tempo com distrações porque queremos brigar com gaivotas. Neemias sabia que os inimigos do Senhor eram gaivotas que queriam tomar a presa. Que ele teria força do Senhor para lutar, mas que a prioridade dele já estava estabelecida, a obra do Senhor. Estabeleça prioridade na sua casa. Que a sua prioridade seja o Senhor. Segunda lição e segunda atitude. Eu ainda preciso dar o exemplo de Jesus. Quero que você olhe para Jesus. A gente deu o exemplo de Davi, eu dei o exemplo da águia. Mas, irmãos, ninguém fez mais isso do que Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, Jesus foi levado ao deserto e Satanás, o inimigo, o tentou. Jesus não perdeu tempo. A prioridade de Jesus em Mateus 4:4 é a palavra que sai da boca de Deus que alimenta o homem e não o pão. A prioridade de Jesus não era mostrar que ele era o Messias e que Deus iria cuidar dele de uma obra espetacular, se lançando de um alto lugar para que os anjos viessem protegê-lo. A prioridade de Jesus era não tentar o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. E quando Satanás tentou Jesus, oferecendo os reinos do mundo se ele se prostrasse e adorasse, Jesus o expulsou e disse: arreda-te de mim, Satanás. Não perca tempo. Não se distraia com distrações, com gaivotas. Aumente a autonomia do voo. Olhe para Jesus. Espere pelo Senhor. Continue na obra do Senhor. Segunda atitude, além de não perder tempo com distrações, ele confiava que Deus cuidava da sua reputação. Olha só, os caras mudaram a estratégia contra Neemias. Eles perceberam que Neemias não ia parar de trabalhar, não ia parar de realizar as obras. Então o que eles fizeram? Eles atacaram a reputação de Neemias. Eles tentaram corromper a sua imagem. Eles tentaram fazer algo que descredibilizasse a imagem de Neemias com o império e com as pessoas do reino, e que Neemias ficasse abalado por conta da sua reputação manchada por difamações. No versículo 5, Sanbalate manda uma carta aberta. A ideia de carta aberta é que a carta não era endereçada somente a Neemias. Ela era uma carta para o reino. E ela poderia, inclusive, chegar nas mãos de Artaxerxes. O teor da carta tem duas principais mentiras. Quais são? A primeira delas, que Neemias estava tentando uma insurreição contra o Império Persa, por rebeldia e por traição. Observe o versículo 6. O teor era o seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gésem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Então, dizendo por aí, é assim que começa a difamação. Todo mundo está falando. Estão dizendo que você... E a acusação da difamação era insurreição contra o império que mandou Neemias para restaurar os muros. Uma inverdade, uma mentira.
A outra mentira está no versículo 7, o teor da carta aberta. Autopromoção e manipulação espiritual. Isso aqui é sério. A ideia é de que Neemias estava tentando se promover como rei, usando da espiritualidade do povo judeu. Olha o versículo 7. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Irmãos, esta é uma realidade do mundo religioso. As pessoas usam da religião para manipulação. Usam de recursos espiritualistas e religiosos para manipular pessoas. Através de um conceito mental, através de lavagem cerebral, através da sedução pela ganância do coração. É bem da verdade que a religião tem sido usada no decorrer da história para manipular, tirar tronos. Há uma tentativa muito bem sucedida pelo mundo de usar a religião como uma estratégia política, de promoção política. A acusação que pesava sobre Neemias, destes homens, manchavam a sua reputação, porque diziam que ele tinha contratado profetas para falar bem dele e falar profecias a respeito do seu reinado. Uma autopromoção e manipulação espiritual. Mas não era verdade. A estratégia maligna e essas insinuações, elas tinham a seguinte ideia: as pessoas estão sempre prontas a acreditar no pior com respeito a outras pessoas. Então, diante dessa ideia, vamos difamar Neemias. Ele não é um homem religioso? Vamos difamar ele religiosamente. Ele não recebeu cartas e autoridade do próprio rei? Vamos dizer que ele está se rebelando contra o rei da Pérsia. A verdade é que a estratégia maligna é que as pessoas estão sempre prontas a acreditar no pior com respeito às outras pessoas. Essa é uma frase do Barber, Cyril Barber. Ele é um comentarista e ele escreveu um comentário do livro de Neemias. Neemias ouve aquelas acusações, entende que estão tentando assassinar a sua reputação, que estão tentando manchar a sua reputação, que isso não era verdade. A resposta de Neemias é: mandei-lhe dizer, versículo 8, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tu, do teu coração, inventa. Neemias não teve crise. Não há um relato de Neemias e: meu Deus, o que estão pensando de mim? O que estão falando de mim? Neemias olhou para a obra, olhou para o chamado do Senhor, olhou para a sua integridade, falou: isso é mentira. Não há autocomiseração, não há vitimismo. Há um relato da verdade, da realidade. Isso é invenção de vocês. Por isso, a melhor maneira de reagir contra a intimidação, irmãos, é confiar que Deus cuida da nossa reputação, por mais que tentem manchá-la. Eu não quero dizer que a nossa reputação não seja importante, ela é. Mas mais importante do que a sua e a minha reputação, ou seja, mais importante do que as pessoas falam de nós, ou do que falaram a nosso respeito, é a nossa integridade. Se nós cuidarmos da nossa integridade diante do Senhor, o Senhor cuidará da nossa reputação. Cuide da sua integridade diante do Senhor, e Ele cuida da sua reputação. Confie em Deus, cuide da sua integridade, ame o Senhor, e Ele cuidará da sua reputação.
Neemias ora, versículo 9. Porque eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra. Ele vai parar. A oração de Neemias é: Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. O ensino de Jesus no Sermão do Monte nos convida a ter virtudes do próprio Senhor Jesus. Assassinaram a reputação de Cristo. Falaram inverdades ao seu respeito. E nem por isso ele mudou a sua missão. No Sermão do Monte, Jesus ensina para os discípulos do reino as bem-aventuranças. E a última das bem-aventuranças é ser perseguido por causa de Jesus. E eu gostaria de ler esse versículo, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12. Em que Jesus diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Se por causa de Cristo mentirem, te injuriarem, saiba que Jesus te faz bem-aventurado. Mais importante do que a reputação dos homens é a reputação com Ele, com o Senhor. Ser bem-aventurado é uma virtude daqueles que têm um relacionamento com o Senhor. Olha, irmãos, há jovens e adolescentes que estão sofrendo e sendo chamados de maricas, porque não ficam na escola com as moças. Há pessoas na faculdade que são ridicularizadas e chamadas de pessoas limitadas mentalmente, porque não abraçam ideologias progressistas. Existem jovens que sofrem, porque preservam a sua santidade e o seu temor do Senhor. Existem irmãos da igreja que são ridicularizados pelos seus parentes, porque trazem dízimos e ofertas na casa do Senhor. Não tem problema. Deixe que falem. Deixe que falem da sua reputação. Mentirem por causa de Cristo. Porque quando fizerem isso com você, por causa de Cristo, lembre-se que fizeram com os profetas. Lembre-se que fizeram com o nosso Senhor. Somos bem-aventurados nele. Terceira atitude de Neemias. Além de Neemias não perder tempo com distração, além de Neemias confiar em Deus diante da sua reputação, ele buscava discernimento contra falsos profetas. A partir do verso 10 até o verso 14, Isaías visita uma pessoa que, de certa forma, ele gozava de confiança com ela. Semaías. Ele tinha uma função profética entre o povo. Então, nesta visita no versículo 10, ele mesmo meio que revela, tenta profetizar algo, mas que na verdade era manipulado. A acusação de que fizeram contra Neemias era o que os inimigos estavam fazendo. Contrataram Semaías para atemorizar e amedrontar Neemias. O versículo de número 13 deixa isso bem claro. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. O objetivo era uma armadilha espiritual. Alguém que se apresenta como voz de Deus, tenta fazer com que a obra de Deus pare. Alguém que se apresenta como boca de Deus,
fala contrário à vontade de Deus. Olha só, meu irmão e minha irmã, Neemias teve discernimento para identificar o falso profeta, para identificar o erro. Sabe qual é uma grande ameaça para nós? É quando nós aceitamos tudo como verdade. Quando nós, no mundo espiritual e religioso, achamos tudo muito bonito. Quando todas as coisas nos seduzem. É preciso ter discernimento, porque nem todo mundo que fala em nome de Deus, fala por Deus. Há muitos falando Senhor, Senhor, mas segundo o sermão escatológico de Jesus em Mateus 25, ele olhará para eles e dirá: afasta-se de mim, eu nem conheço vocês. Neemias teve discernimento. E como ele teve discernimento? Como é possível ter discernimento diante de uma armadilha espiritual dessa? De alguém que foi subornado para ser um profeta e profetizar errado contra um servo do Senhor. O discernimento veio por conhecimento da palavra de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus não consegue discernir questões espirituais. Quem não tem conhecimento da palavra de Deus não consegue discernir erros doutrinários. Neemias foi ameaçado de morte. Vamos fugir. Para onde? Para o templo. Vamos entrar no meio do templo. Neemias conhecia a lei. Números, capítulo 18, verso 7. Dizia que qualquer um que não fosse sacerdote e que entrasse no Santo dos Santos seria morto e exterminado. Neemias fala: não, porque eu iria fazer isso? Eu iria morrer. Se eu entrar no templo, eu morro. Opa, este homem não é um profeta. Ele está mandando eu fazer algo que Deus proibiu. E aí tem um princípio bíblico de Deuteronômio, que valida nosso discernimento para o que é as coisas do Senhor. E quando nós falamos de profecia, nós não estamos falando de adivinhação, nós estamos falando de orientação e ensino que muitas vezes são ditos como palavra de Deus e não são. Como identificar? Deuteronômio, capítulo 13, do versículo de número 11, deixa eu achar aqui. Eu não achei, eu acho que eu copiei errado aqui no meu texto. Ah, não, está aqui sim. Deuteronômio 13, de 3 a 4. Diz assim: e não ouvirás as palavras deste profeta, ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Observe o versículo 4. Andareis após o Senhor vosso Deus, a Ele temereis, guardareis os meus mandamentos, ouvirei a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Qual é o princípio? O mandamento do Senhor. Como identificar um falso profeta? Se ele ensina, prega e anuncia aquilo que contraria a vontade e a lei santa das Escrituras. Neemias teve discernimento, porque temia o Senhor, porque amava o Senhor e conhecia a lei de Deus. Eu te pergunto, meu irmão, como anda o seu discernimento na vida espiritual? Ou você tem aceitado tudo que se escreve, tudo que você ouve, todos os livros que são best-seller, o livro mais vendido evangélico no Brasil é um livro herege, Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Se você tem ele na sua casa, leva ele para o culto da roça. E vamos, nossa, olha eu querendo queimar livro, né? Que ideia, que coisa horrível, né? Mas vamos fazer uma fogueirinha desse trem. Um livro
Mas muitas pessoas amam algumas coisas, se impressionam com algumas coisas. Por quê? Não tem discernimento. Busque discernimento na palavra de Deus. É ela quem vai mostrar para você o falso profeta. É a palavra de Deus que vai alertar contra o erro, mesmo que esse erro esteja no púlpito e que você goste muito do pregador. Os ouvintes de Bereia que ouviam a pregação de Paulo iam consultar nas escrituras para ver se o que Paulo pregava era coerente com o que a Bíblia estava ensinando. Não se contente com uma vida do conhecimento bíblico rasa. É preciso ter discernimento. E discernimento espiritual se faz com conhecimento dos mandamentos do Senhor. Quarta e última atitude. Não se permita intimidar. Não se permita intimidar. A obra foi concluída. A partir do verso 15, você vai perceber que em 52 dias, Neemias construiu o muro. A obra foi terminada, apesar das perseguições. Mas os ataques não pararam. Neemias estava vivendo a convergência da sua obra. Mas no versículo 19, as pessoas estavam usando um dos inimigos, que tinha parentesco entre o povo de Israel, para atacar Neemias. O versículo 19 diz: também suas boas ações, de Tobias, falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Havia um leve trás. E esse leve trás acontecia porque haviam infiltrados entre o povo de Israel. Tobias tinha parentes com membros do povo de Deus. E o versículo 18 diz que muitos em Judá lhe eram ajurumentados. Não, é ajurumentados. Oh meu Deus, palavra difícil. Ajuramentados. Consegui. Ajuramentados. Mas eram uns jumentinhos também. Por quê? Porque eles faziam aquela questão do leve trás. Tobias é isso, Tobias é aquilo. E tudo que Neemias fazia ou falava, eles levavam para Tobias. Havia um leve trás. E havia cartas que Tobias mandavam em tom de ameaça. E Neemias ficava sabendo do teor através do diz-que-me-diz-que. Não se permita intimidar. Aqui há um relato de um problema familiar na fé. Na vida cristã e nas igrejas, infelizmente, a relação familiar muitas vezes se torna tensa para quem lidera a igreja. A coisa mais difícil é você chamar a atenção do filho de alguém na igreja. Falo aqui em nome dos diáconos, em nome dos professores da escola dominical. A coisa mais difícil que tem é quando há um pecado dentro de alguém da família da igreja que precisa ser tratado, mas porque é familiar, as pessoas ficam melindradas com o pastor que está tratando do problema, ou com um conselho da igreja. Isso é muito comum. E as pessoas se doem por causa dos seus parentes. Era o que acontecia em Judá. Era o que acontecia em Jerusalém. Havia muitos dos judeus que se doíam por causa de Tobias. Eu preciso convidar você para olhar para Jesus mais uma vez e ver o que ele ensinou sobre o nosso grau de parentesco e segui-lo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, verso 37 e 38, Jesus diz, Jesus não diz Pedro, desculpa. Eu só chamei a atenção do Pedro, porque eu leio esse texto em quase todos os aniversários do Pedro. Lembra? O papai vai ler o texto do seu aniversário. Eu já li para a Isabela também. Jesus diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Em questões da fé, dos mandamentos do Senhor, não abra a mão do discipulado de Jesus. O que Jesus está dizendo que você não é que você não tenha que amar seu pai e sua mãe. O Pedro me ama muito, né, filho? Sentiu saudade. Semana passada ele estava no acampamento, chorou lá no acampamento com saudade do papai, né? Não chorou? Eu chorei aqui, doido. Não, Jesus não está falando para você não amar seu filho, seu pai, sua mãe, sua esposa. O que Jesus está dizendo é que se você amar mais do que ele, você vai escolher o pecado dele, as nuances dele, os descaminhos de um coração perdido e vai abandonar Jesus. O meu desejo, no aniversário do Pedro e da Isabela, é sempre lembrar que o papai precisa amar mais a Jesus do que o Pedro. Porque só Jesus pode fazer pelo Pedro o que eu não posso. Só Jesus pode perdoar os pecados dele. Só Jesus pode conduzir esse menino para a vida eterna. Por isso, eu vou amar a Cristo. Mesmo que eu tenha que contrariar e levar o meu filho a ser disciplinado na palavra do Senhor. Para ouvir os mandamentos do Senhor. Não cometa o erro dos familiares de Tobias. Não permita que o amor a coisas boas, como a nossa família, seja um empecilho que intimide a vida cristã e o procedimento na vida da igreja. Eu quero convidar você a olhar para o Senhor, porque foi o que Neemias fez. Neemias olhou para o Senhor e no versículo 16 viu que toda a obra foi feita por causa do Senhor e não por causa dele. Que sejamos assim também. Que neste processo de restauração não sejamos intimidados. Que neste processo de restauração não permitamos ser enganados por erros doutrinários de pessoas que falam em nome de Deus, mas não falam a palavra de Deus. Que neste processo de Deus nos restaurar e fazer a sua obra no seu povo, não nos preocupemos mais com a reputação do que com a integridade. Porque por causa de Cristo, vale a pena ser perseguido. Que a gente não perca tempo com distrações. Porque aqueles que esperam no Senhor sobem como águias, caminham e não se cansam. Eles esperam no Senhor. Não tem tempo para gastar com gaivotas. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.